Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6 horas 29 minutos, 6h29, horário de verão. Estamos juntos. Aliás, desculpa, horário de verão não, horário de primavera, né? Verão é mais um pouquinho, o calor tá tanto que já tá me confundindo. Mas é horário de primavera, que começou no último dia 22. 6 horas 30 minutos, horário de Brasília. Agora sim, estamos juntos até as 10 horas da manhã com o Bom Dia Manaim. E agora vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido no culto de madrugada, hoje com o pastor Júlio Valim. E antes da gente dar início aqui ao pós-madrugada, deixa eu mandar um abraço aos aniversariantes do dia. Mandar um abraço à nossa irmã Suerda Marta. Ela é irmã de sangue mesmo, né? Irmã da irmã Silba, aqui de Coqueiró, Itaparica, Vila Velha. A irmã Suerda mora no litoral sul do Espírito Santo, ali depois de Guarapari, na cidade conhecida, município de Anchieta, né? Um grande abraço ao nosso irmão que está aniversariando hoje. Também um abraço ao Emanuel, ele é intermediário, está completando 9 anos, né, Emanuel? 9 anos, já tá ficando um rapaz. Ele mora em Saquarema, no Rio de Janeiro, recebendo um abraço da sua professora na igreja, a nossa irmã Vanusa Figueiredo. Parabéns, Emanuel, Deus te abençoe. E também um abraço à nossa irmã Sônia Maria da Silva, que mora em Bom-Gir, Recife, Pernambuco, também aniversariando hoje. Agora, um abraço especial ao meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis. Não tá aniversariando, mas é um pastor que eu tenho muito carinho. Ontem eu recebi aqui, me mandou a imagem aqui, mandou foto, e eu fiquei muito feliz, lisonjeado, né? Ontem, esse final de semana, teve a consagração da igreja do Estreito, lá o caminho estreito mesmo. E eu quero mandar um abraço aos irmãos aí de Estreito, em especial ao meu querido pastor Erli e a irmã Nazaré. A irmã Nazaré mora em Tubarão, Santa Catarina. Ela é filha da irmã Zuma. A irmã Zuma jovem, né? Uma jovem senhora, tem 96 anos e estava presente ontem lá no culto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continue abençoando a irmã Zuma, também a irmã Nazaré e o meu querido pastor Erli. Grande abraço aos irmãos daí. Obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Ontem o pastor Erli falou: Kleber, os irmãos mandou até o vídeo aqui, rapaz, que coisa boa. Depois eu vou ver. E os irmãos falam: pastor Erli, manda um abraço aí pro Kleber. O abraço chegou até mim, viu, irmãos? Obrigado. E eu mando um grande abraço para cada um de vocês e muito obrigado pelo carinho que vocês têm por nós aqui, todos nós da Rádio Manaim, tá bom? Grande abraço a vocês. Agora sim, 6 horas 32 minutos. Vou pedir pro nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela, por favor, o texto sagrado, Evangelho, isso, obrigado, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 2, diz assim: e chegando o Shabat, ou sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo quem? Jesus, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3, diz assim: não é este, vai virar agora na sua tela, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E no verso 6, não precisa colocar, Josias, eu só vou ler. Diz assim: e Jesus então estava admirado da incredulidade deles. Bom, para a gente começar aqui, pastor Júlio, o Senhor Jesus estava na sinagoga, era um dia de sábado, e quando nós lemos o Evangelho de Marcos 1, 21, 27, logo no início também, Jesus também estava na sinagoga, também é no sábado, e o cenário era o mesmo. E eles ficaram espantados, escandalizados, né? As pessoas de Nazaré consideravam Jesus como um deles. Eles conheciam Jesus como o carpinteiro. Para os habitantes de Nazaré, o Senhor Jesus era apenas o carpinteiro. E mais do que isso, ou pior do que isso, né?
A gente estava conversando em off aqui, e o pastor Júlio citou aqui que não era comum as pessoas identificarem o filho pela mãe, e sim pelo pai. Eu vou dar um exemplo. Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, né? Bartimeu, ou seja, filho de Timeu, e assim sucessivamente. Mas aqui, naquela época, quando alguém fazia esse tipo de comparação ou de declaração, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Aí ele começa a citar pela mãe. Isso era um deboche. Isso era uma ironia. Era um desprezo. E foi por isso mesmo que o Senhor, até no verso 5, ele diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Porque a incredulidade, o Senhor diz aqui, e Jesus ficou admirado da incredulidade, da falta de fé daquelas pessoas que apenas o tinham como mais um rosto da multidão, mais um filho de Maria, nem filho do carpinteiro, é o carpinteiro, como se fosse algo depreciativo. E hoje em dia, sim, detalhe, a palavra aqui carpinteiro no grego é teknon. Teknon é um artesão em madeira, mestre em madeira. Então eles conheciam Jesus como um mestre na arte da madeira, mas ele não era só isso. Jesus era e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Mas essa incredulidade fez com que muitas pessoas não fossem abençoadas ali em Nazaré, pastor Júlio. E hoje em dia, por exemplo, nós linkando para 2023, hoje, no nosso tempo, muitas pessoas também acham que Jesus foi apenas um grande homem, um homem de bom coração, o pobrezinho, aquele pobrezinho que nasceu em Nazaré, e nasceu em Belém e que viveu em Nazaré. Olha, Jesus foi um filósofo. Para muitos é só isso, não é? Para nós não, porque nós cremos na palavra do Senhor, que ela não sofre variação e ela é a verdade. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Jesus é a parte visível do Deus invisível, vamos colocar assim. E esse fato deles não crerem no Senhor, dessa incredulidade, trouxe alguns prejuízos para muitos que poderiam ser abençoados e não foram, porque os grandes líderes ali de Nazaré, os religiosos, eles fizeram que essas pessoas também não crescem que Jesus era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. E isso trouxe um prejuízo muito grande, porque ali foi a última, nesse texto aqui, foi a última vez que Jesus passou por Nazaré. E foi uma oportunidade perdida por muitos ali. Paz, Senhor, pastor Júlio Valim. Pai do Senhor Kleber, pastor, os companheiros que aqui estão conosco e aqueles que nos ouvem. Kleber, nós queremos fazer uma pequena colocação aqui, antes de entrarmos nos textos, e dizer uma coisa. Conhecer a história de Jesus não quer dizer que você está salvo. Então, quando Jesus chega na sinagoga e começa a pregar, a palavra diz que eles se admiraram. Primeiro, eles não estavam acostumados a ver Jesus daquela maneira. Ele estava acostumado, a ver uma pessoa que era um artesão de madeira, um carpinteiro, como uma família pobre. Mas naquele momento, Jesus estava poderoso em obras. Então, como carpinteiro, ele era uma pessoa simples. Mas naquele momento que ele falava, ele estava cheio de sabedoria. Glória a Deus. Então, a função também levava ele a ser uma pessoa humilde. Mas quando falava com a autoridade do Espírito. Então, o ofício de carpinteiro não o classificava como uma grande pessoa, mas uma pessoa comum
Mas naquele momento que ele falava, ele estava cheio de graça. Então as pessoas se alegravam, se maravilharam com as suas palavras, mas ao mesmo tempo elas não aceitaram quem era ele. Ou seja, a incredulidade daquele povo, como você mesmo colocou, o impediu de operar grandes sinais em Nazaré. Portanto, as pessoas diziam: de onde vêm estas coisas? Não vinha da cidade de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade simples. Que era um lugarejo, uma vila. Né? Uhum. Então falava: que sabedoria é essa? Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ela disse assim: que sabedoria é esta? Por acaso essa sabedoria veio de alguma escola que Jesus frequentou? E eles não tinham visto Jesus em escola nenhuma. Né? Então Jesus, ele diz assim ainda: como faz tais maravilhas? Mas aquelas maravilhas não vinham do aprendizado de carpinteiro, no qual ele aprendeu com seu pai. Então a mensagem chamava eles a atenção, maravilhava, mas eles, como viram Jesus crescer e não viram quando adolescente nada se manifestando, porque Jesus disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. Não viram nenhum profeta, como criança, como adolescente, como jovem. Então Jesus agora, ele chega dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele. E como eles também iriam crer, sendo que as últimas profecias foram ditadas por Malaquias. Então, nesse silêncio que houve, Jesus agora chega dizendo. Então, aqui, o povo de Nazaré, que o deveria aceitá-lo e ver as maravilhas, não faltou neles fé. Quando falta fé no nosso coração, nós não podemos ver os sinais do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não é gerada em nós, a fé não é um pensamento positivo, um pensamento forte, mas a fé é gerada na eternidade, passa pelo nosso tempo, nos resgata e nos leva à comunhão perfeita com o Senhor. Perfeito. Deixa eu chamar aqui também o pastor Pierre de Aquino, que está conosco. Pastor, em Marcos, eu até citei aqui, vou ler o texto rapidamente, Marcos 1, verso 21, diz assim: entraram em Cafarnaum logo no sábado, indo ele à sinagoga e ali ensinava. Verso 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Verso 27. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, eles lhe obedecem. Ou seja, verso 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Eles viram Jesus operar bênçãos, milagres. Eles viram e ouviam poder, a virtude que saía dos lábios do Senhor Jesus para o poder da palavra. Mas mesmo assim não creram. Jesus falou assim, no verso 6, do capítulo 6, estava admirado da incredulidade deles. Aqui na minha Bíblia, aqui no original, a palavra incredulidade aqui no grego é ouvir errado. Eles estavam ouvindo errado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas aquele povo de Nazaré, que já conviviam com o Senhor há 30 anos, conviveram por 30 anos, quando o Senhor começou a exercer o seu ministério, eles estavam descrentes. Havia uma ausência de fé. Eles estavam ouvindo errado. E muitas vezes nós nos deixamos nos contaminar com pessoas que nós convivemos, que são incrédulos, que colocam dúvidas, e onde entra a dúvida, sai a fé. Mas nós sabemos a quem servimos. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Aquino. Paz do Senhor, os pastores da bancada. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor aos irmãos que estão ligados conosco. É muito interessante que Jesus estava ali aproximadamente em Nazaré há 25 anos, né? Nós fizemos um cálculo aqui, né?
Não foi, Kleber? Isso. Kleber até ajudou a gente aqui, aproximadamente uns 25 anos. E Jesus estava ali, eles viram que Jesus não era qualquer um. Né? Verdade. Até porque ele pregou, ele fazia maravilhas, o povo viu que em Jesus havia algo diferente, até porque havia uma profecia que o Filho de Deus viria, o Messias viria. O povo sabia disso também, né? Mas é muito interessante, trazendo para nós hoje, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela precisa trazer para nós, igual o pastor Júlio falou aqui, ela precisa trazer para nós uma aplicação prática do nosso dia a dia, que nós estamos vivendo há 2000 anos depois de Cristo. 2000 anos depois de Cristo, ela precisa trazer para nós uma aplicação prática. E este povo aqui, nós podemos até dizer, Kleber, que esse povo estava acostumado com Jesus. Esse é um problema. Esse é o perigo de nós como igreja, vamos trazer aqui para nós como igreja, de nós como igreja se acostumar com Deus. E muitas das vezes isso acontece. O crente tem muitos anos de igreja, ele tem 10, ele tem 15, ele tem 20, ele começa a se acostumar com culto, ele começa a se acostumar com louvor, ele começa a se acostumar com a palavra. E o Salmo 45 diz assim, ó, o meu coração ferve com as boas palavras. O coração do crente, ele precisa ferver. Há uma luta para o comodismo espiritual vir. Para nós trazermos Jesus como uma história, que um dia Jesus foi na minha vida uma bênção, um dia eu tive uma experiência, quando eu fui do Manaim pela primeira vez, eu senti o primeiro amor, ali Deus me visitou. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que vivemos uma novidade de vida, uma novidade diária, uma novidade de experiência com Deus. Você me fez lembrar aqui a função do sacerdote no templo. Uma das funções. E uma das funções era não deixar a luz do templo se apagar. Isso aí. Isso serve para nós. Essa luz não pode apagar, porque há uma oposição contra a igreja, querendo o quê? Querendo racionalizar a fé, querendo transformar aquilo que é belo, que um dia que Deus fez na nossa vida. Ricardo estava até contando a experiência dele aqui de conversão. Isso não pode apagar, nós não podemos deixar isso no tempo. Essa história virar algo histórico. Que o povo estava assim, o povo viu a maravilha, Jesus pregando, eles viram que aquilo não era normal, eles viram que ali tinha o poder de Deus, mas eles não deram valor, porque eles estavam vivendo com Jesus há 25 anos, racionalizaram a fé, e nós não podemos deixar isso cair, rotina. Interessante que o intuito de Jesus ali foi o quê, Kleber? Quando Jesus chegou em Nazaré, Jesus queria operar maravilhas. Sim. Jesus queria curar. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns. Será que às vezes nós deixamos de receber algo de Deus porque nós estamos assim? Com o coração frio com as coisas de Deus? Assim como os 2 discípulos que a mesma luz. É. Que estavam indo embora, decepcionados. Decepcionados pela situação que eles estavam vivendo. Mas era um momento de prova. Eles não prestaram atenção naquilo que o Senhor havia falado anteriormente. E o coração deles já não ardia. Começou a arder novamente quando o Senhor se aproximou deles. Então, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Há uma luta diária que nós precisamos buscar sempre, né, pastor Ricardo? Exatamente. Sempre buscar. Senhor, eu não posso me acomodar. O Evangelho de Cristo não é uma história que ficou lá atrás. Jesus operou no passado. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O mesmo Jesus que se revelou aos discípulos, o mesmo Jesus que se revelou a mim há 20 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui
se revelando, que é o mesmo Jesus que quer operar, e muitas das vezes nós deixamos de receber as maravilhas de Deus porque nós nos acostumamos. E aquele povo estava assim. E nós vamos ver uma comparação muito interessante. O cego de Jericó. O cego de Jericó não conviveu com Jesus? Tinha convivido? Não conviveu. Mas ele usou o profético. Ele vai dizer o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele povo ali de Nazaré, eles estavam na história. Jesus histórico. Mas há um momento que nós estamos vivendo que nós temos que clamar por quem? Pelo Jesus profético. Pelo Jesus glorificado. Glória a Deus. Que João viu na eternidade. João viu Jesus o quê? Jesus viu um Jesus glorificado. Ele se prostrou diante de Jesus. E o Jesus que quer se revelar nas nossas vidas hoje não é o Jesus histórico. Você vê que eles deixaram de receber muita bênção. E quantos estão assim hoje, irmãos? Quantos estão acomodados? Quantos não estão buscando mais? Quantos não querem mais viver o primeiro amor? Se acostumaram com a igreja, se acostumaram com o pastor, com os irmãos. Meus irmãos, o momento é o momento do breve, é o momento da igreja estar buscando, estar cheio do Espírito Santo, vivendo uma experiência com Jesus glorificado. Esse povo vai ver maravilha. Glória a Jesus. Esse povo vai ver o poder de Deus. E é isso que é a nossa luta, né? Irmãos, não se acomode. Não vive do passado. Evangelho é presente e futuro. Jesus quer operar maravilha na sua vida. Amém. Deixa eu chamar aqui também o pastor Ricardo Cássia. Pastor, nesse texto aqui, voltando um pouquinho, onde o pastor Aquino falou que eles sabiam que o Messias viria. E em Malaquias 4:2 é essa profecia que fala assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí é o detalhe. Isso assim, e Rafá, Jeová Rafá, ou seja, terá salvação e cura, trará debaixo das suas asas. Então, aqui já falava, salvação é Yeshua, Jesus. Então aqui já está falando que Jesus viria, nasceria o sol da justiça, daria salvação e cura para todos, principalmente para os nossos queridos ali de Nazaré, mas a incredulidade da maioria impossibilitou que o Senhor Jesus operasse curas maravilhosas ali naquele local. Eles estavam fazendo 3 perguntas aqui. E de onde vêm essas coisas? Verso 2. Que sabedoria é essa? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Eles tinham muitas perguntas. E o coração vazio de fé. As perguntas eles tinham muitas, a fé zero. Muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Mas, e como eles não podiam explicar, então eles rejeitavam. Meus queridos, não temos como explicar muitas coisas que a palavra nos diz. Não temos como. Mas pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós sabemos e entendemos como Deus age, como o Senhor age no meio da igreja. Porque o importante não é ver para crer, é crer para ver, né? Nós não estamos aqui, se eu não ver, eu não vou crer. Não. É o contrário. Nós cremos sem ver. E o Senhor fala isso. Fala assim, olha, felizes são aqueles, lá em João 17:5, quando ele ora, a oração que o Senhor faz, e ele fala, eu glorifico o Senhor por aqueles que hão de crer na tua palavra. A igreja, né? Agora, eles estavam vivendo, como o pastor Aquino colocou, vivendo ali por 25 anos, cerca de 25, 30 anos com o Senhor, convivendo, e mesmo assim, eles foram criaram um muro, uma barreira para que o Espírito Santo, para que o próprio Deus operasse uma bênção na vida daquele povo, pastor. Paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai dos seus pastores aqui da bancada, pastor Júlio, pastor Pierre, pastor Leandro, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, os amigos que estão participando conosco. Ô Kleber, justamente é dentro desse contexto que você colocou, e eu pego aqui também 2 palavras que foram mencionadas tanto pelo pastor Júlio e também pelo pastor Pierre. O que ocorre? O Senhor Jesus, ele
ele veio cumprir um projeto de Deus. E um projeto que foi estabelecido na eternidade. Então, como o pastor Júlio colocou e o pastor Pierre, falaram do Jesus histórico, mas de um Jesus profético. Olha, todos os atos do Senhor Jesus, né, os feitos, os milagres que você bem colocou aqui, né, as maravilhas que ele operou, eram proféticas. Tudo era profético. Sim. E até a profissão dele também era profética. Sim. Né? Então, o que o carpinteiro faz? O carpinteiro, ele trabalha com a madeira. Mas Jesus veio trabalhar com a madeira especial, que é o homem. Então, ele veio trabalhar com isso. Ele é especialista. E é interessante, né? Poucos dias, foi semana passada agora, que comentamos e falando dos carpinteiros, né? Uma profissão que está cada vez ficando mais... Está em desuso, né? Desuso, né? E saiu uma matéria na mídia recentemente de algumas profissões em desuso mesmo, que estão extintas por conta da tecnologia, né? Do avanço aí da tecnologia. Mas o carpinteiro, hoje, é raro você ver um carpinteiro, aquele que chega e faz, né? Por quê? Porque às vezes os pais não passam para o filho, né? Aqui José, o pai adotivo de Jesus, passou a profissão dele e pegou a profissão do pai. Só que Jesus, essa profissão não veio por ele por acaso. Profético. E era profético. E ele não era um carpinteiro qualquer. Ele é o carpinteiro que trabalhou na minha vida, como o pastor Pierre colocou, e está trabalhando na vida de muitos até agora de manhã. Ele está trabalhando. E ele tem detalhes importantes da profissão de carpinteiro. Porque o carpinteiro, ele geralmente escolhe a madeira que ele quer trabalhar. Jesus trabalha com todas as madeiras. Aleluia. Porque ele não faz acepção de pessoas, né? Então, o carpinteiro, às vezes, quando ele chega, ele paga um preço pela madeira. Jesus, não, o preço já foi pago pela nossa vida. Então, ele veio para todos, né? A salvação, ela está ao alcance de todos. Então, quando a gente olha, às vezes, até para a igreja, né? E ontem eu estava vendo isso, um culto, né? Uma palavra, ontem nós tivemos a palavra lá em Apocalipse, no capítulos 22, versículo 17, você vê visitantes e fala, o que é isso, né? Então, a igreja hoje ela é uma carpintaria. Só que o carpinteiro, o nosso carpinteiro, o bom carpinteiro, ele está trabalhando todos os dias nos nossos cultos, como está trabalhando aqui nesta manhã. Então, uma palavra, como eu disse, o pastor Júlio, muito oportuna, né? Uma das primeiras mensagens que eu ouvi na obra, mas como ele trabalhou um dia na minha vida, na vida de cada um aqui, este carpinteiro trabalhou, continua trabalhando, porque ele é um Deus vivo e presente. Agora, os moradores de Nazaré, eles olhavam Jesus pela razão, porque eles acreditavam que Jesus era um homem comum, mas Jesus é a manifestação da glória de Deus. Em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim, ele, está falando de Jesus aqui, nos tirou, nos libertou, nos transportou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Foi o que eu falei. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, potestades, dominações, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e todas as coisas se submetem a ele. Esse é o Jesus que nós conhecemos e servimos. É o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Né? Não é o carpinteiro, foi um grande homem, né? Assim, foi um grande profeta. Não, ele era, é e sempre será Deus. O carpinteiro escolhe a madeira. Jesus nos escolhe, porque está na Bíblia, né? Como foi colocado aqui no livro de João. Não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Louvado seja o nome do Senhor por esse amor incondicional. Deixa eu chamar aqui também o pastor Leandro Badi, que está aqui conosco. Pastor, eu estava olhando aqui, eu disse que eles não conheciam Jesus, eles ouviam a sabedoria do Senhor, o que ele falava, e eles não entendiam, eles não podiam explicar onde esse menino estudou. Porque naquela época existiam as escolas dos fariseus, a escola rabínica. E por força da lei e
da lei judaica, quando um pai tinha um filho, o primogênito, que era menino, ele era obrigado a colocá-lo numa escola rabínica dos fariseus, dos 5 aos 13 anos de idade, para que ele estudasse, para que aos 13 anos, quando ele fosse fazer ali a promoção da idade juvenil para adulto, que era aos 13 anos, ele fazia o bar mitzvah, que é a cerimônia, ele passa de criança para adulto. E então ali eles ficavam sabendo se o menino ia ser mestre ou discípulo. E Jesus, aos 12 anos, já discutia, com um ano a menos, hein? Do que os 13, já discutiu no templo com os mestres, os rabinos. Foi quando Maria e José levaram Jesus até Jerusalém na época da Páscoa e esqueceram ele lá. E quando voltaram, Jesus estava no templo e conversava, estava dando aula para aqueles mestres como Nicodemos. E aqui eles não sabiam de onde Jesus tinha vindo, que escola ele tinha estudado. Mas mal sabiam eles que o Senhor Jesus, essa sabedoria, ela vinha do alto, porque ele era o próprio Deus, né? Só que eles tinham algo que atrapalhava, impossibilitava o agir de Deus na vida deles, que era a falta de fé. E hoje em dia, as pessoas ouvem muitas vozes. A voz da mídia, hoje tem rádio, televisão, internet, redes sociais, enfim, tem muita coisa. E as pessoas estão ouvindo tanta coisa, e muitas das coisas que as pessoas ouvem também fazem com que essa incredulidade, essa falta de fé, essa informação errada, porque aqui a palavra incredulidade é ouvir errado, faz com que barreiras cresçam e atrapalhem o agir de Deus na vida das famílias e das pessoas. A gente tem que ter cuidado com isso, porque havia um preconceito sobre Jesus. Mas não é isso, filho não é o carpinteiro, né? Não é o filho de Maria. Até um deboche na época, né? Usado como deboche. Muitas pessoas hoje em dia também querem menosprezar o Senhor Jesus e lançam uma informação falsa nas redes sociais, e as pessoas, muitos de nós, crentes, servos do Senhor, ouvindo isso, muitas vezes impede o agir de Deus na vida da gente. Paz, Senhor, pastor Leandro. Kleber, Pai do Senhor, querido. Pastor Júlio, pastor Pierre, pastor Ricardo, os irmãos estão conosco. A paz do Senhor Jesus. Kleber, muito boa colocação, porque nós vivemos o tempo, né, das perguntas. Isso, o homem e as suas indagações. O homem caminha assim, sem fé, perguntas, indagações, mas para as perguntas do homem, para suas necessidades, para suas indagações, Jesus, ele traz para o homem da eternidade, que foi o que os companheiros estavam dizendo, eu consegui anotar aqui. Jesus traz para a vida do homem os recursos da eternidade. Na verdade, são mistérios para a igreja, perguntas para o mundo vive nelas, como está aí profeticamente, não alcançava o mistério, mas para a igreja, Jesus vem, aproveitando a palavra do pastor Júlio e dos companheiros também, do carpinteiro, Jesus, ele veio operar com as suas próprias mãos, trazer da eternidade algo que vai responder os anseios da alma do homem. E as perguntas eram essas: de onde ele vem, essas coisas? Ou seja, o projeto, ele tem um endereço, ele vem da eternidade. Jesus, ele traz da casa do Pai, ele traz da eternidade um projeto completo para a alma do homem. E a sabedoria, que sabedoria é esta? O homem não conhece. Não conhecer como? Sem a ação do Espírito Santo, hoje a igreja, ela vai conhecer essa sabedoria porque ela vai viver das revelações do Senhor. Mas como que, vindo para cá, quando o pastor Júlio colocou o texto, eu só pude ler agora de manhã, mas eu vindo para cá, eu estava lembrando da reunião que tivemos de pais semana passada. A irmã, ela trouxe uma palavra, e ali o senhor trouxe uma revelação para nós, né, para os pais que estão vindo, e o senhor diz assim, que em cada culto, o Senhor estaria revelando as estratégias do que nós iríamos fazer nas batalhas, nos lares, com os filhos, em cada culto. Que sabedoria é essa? Como que nós vamos criar os filhos? Como que nós vamos agir nos lares, ter tempo para as famílias? Como? Mas o Senhor Jesus, ele traz com as próprias mãos para a igreja a sabedoria. Que sabedoria é esta? Como nós vamos viver bem num mundo desse tão corrido? Não tem tempo? Acabou o tempo. Eu dizia ontem,
para minha esposa, olha, 30 minutos agora não são mais 30 minutos. Passa tudo muito rápido, mas a igreja que ele é o alfa, né? Senhor Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega. E finalizando aqui também, é como se faz as maravilhas por suas mãos, porque era profético, porque as maravilhas seriam operadas por meio do seu corpo e pela sua mão. Ou seja, nesse mistério, dentro do corpo, né? No meio da sua igreja, nós somos corpo, né? Não foste vós que escolhesse a mim. As maravilhas, as operações de maravilha, estamos começando a semana, mas dependemos disso, os seus mistérios, as bênçãos que estão presentes no corpo de Cristo. Então, por meio do seu corpo, o Senhor Jesus tem respondido, né? Ele tem respondido, ele tem a resposta para os anseios da nossa alma, né? Tão necessitado que somos, né? Mas quem tem sede, né, Júlio? Dizia do texto de ontem, né? É aquele que tem sede, né? Tome de graça, né? Da água da vida. Jesus, ele traz essa água e tira da alma do homem todos os anseios, né? Eu consegui anotar aqui quantos companheiros diziam. Uma coisa muito interessante a respeito desta palavra, que quando Jesus, né, realiza um milagre, uma maravilha, ele está se revelando ao coração daquele que alcançou. Então, quando o Senhor opera uma maravilha na vida da igreja, o Senhor está se revelando aquele irmão, aquela irmã, porque como ele é o carpinteiro, aquele que é mestre, hoje nós estamos aqui. O quanto o Senhor não trabalhou nas nossas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. E temos certeza que não foi de um dia para o outro, né? Eu conheci o Kleber, nós éramos adolescentes. É verdade. Nem pensávamos, eu nem pensava nessa situação. Então, quando você ouve uma palavra, né, quem ouve vem, essa palavra, ela vem de encontro à sua necessidade. Como você falou, como nós vamos resolver as nossas necessidades? Então, nós passamos a ser dependentes do Senhor quando nós temos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Você colocou acerca da reunião dos pais aí da sua igreja, que o senhor deu uma orientação. Só o Senhor sendo o nosso pastor, para ter todo esse cuidado. Então, quando você fala de carpinteiro, primeira pessoa que vem na nossa mente somos nós mesmos e Saulo, né? Que monte de nó tinha Saulo. Mas quando ele ouviu a voz, quando ele não conviveu com Jesus, quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu me persegues. Então, Saulo não conviveu com Jesus, não conheceu Jesus, mas creu na sua palavra. Então, nós precisamos somente crer que esse carpinteiro de homem, que é o Senhor Jesus, vai trabalhar nas nossas vidas e nos dará vitória em tudo aquilo que tem sido as nossas necessidades. O pastor Júlio, ele citou aqui, eu abri o texto, está em Lucas capítulo 4, no verso 16, Jesus chegando em Nazaré, novamente, num dia de sábado, de novo, e segundo o seu costume, entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele abriu exatamente em Isaías 61, verso 1 a 11, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E diz o texto, no verso 20, que ele fechou o livro e todos na sinagoga estavam de olhos fitos nele, ou seja, sem piscar o olho, esperando alguma coisa. Por que isso? Isso me chamou a atenção, porque ele não tinha lido o texto todo. Se você lê lá em Isaías 61, 1:11, está faltando alguma coisa. O porquê que Jesus não leu o texto todo? Ora, o que faltou para ele complementar? Vamos lá então, faltou ele dizer, vamos lá, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Ele não leu isso. Por isso que eles estavam esperando
ele complementar a leitura de Isaías 61, verso 1 ao 11. Sabe por quê? Porque ali, como hoje, Jesus ele não veio trazer juízo. Hoje, ele ainda é o nosso advogado. Então, ele veio libertar os cativos, libertar você do pecado, libertar você dos vícios, libertar você dessa incredulidade. Agora, vai vir o dia em que ele vai trazer juízo. Vai trazer juízo sobre essa terra. Para aqueles que não perceberam, que não acreditaram, que não creram, que não deram crédito na profecia, na palavra do Senhor. E qual é a profecia? De que ele virá nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Vai acontecer independente se você crê ou não. Se você acha que vai ou não. Se você, pela razão humana, você fala, não, acho que isso não vai acontecer. Como lá no Antigo Testamento, quando as pessoas também não acreditavam que aquela arca que Noé construiu poderia salvá-los. Como muitas pessoas não creram que fogo descia do céu para acabar com Sodoma e Gomorra. Como vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai ser no piscar de olhos. Então, nessa manhã, o Senhor está mais uma vez nos chamando a atenção, nos alertando para algo que vai acontecer. Porque o nome Nazaré quer dizer consagrar-se a Deus. E aquele povo não se consagrou, duvidou. Mas hoje, nessa manhã, é dia de salvação. O Messias, o Salvador, que estava lá em Nazaré, que foi rejeitado por eles, e hoje ainda em 2023 é rejeitado por muitos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele virá buscar a igreja nas nuvens. Amém. E como a palavra de ontem, se você quiser beber dessa água da vida, é de graça. Basta tão somente que nessa manhã você permita, né? E fé não vem de nós, é dom de Deus, mas que você possa crer nessa palavra. E ela vai gerar fé no seu coração, ela vai arder no seu coração. E vai mudar a sua vida, para que você possa, naquele dia, que está breve, pode ser hoje, em que ele virá buscar a igreja e que nós possamos fazer parte dessa igreja que irá morar para sempre com o Senhor. Estamos de volta pela Rádio Manaim, 7h23. Deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez pro pastor Erli e diz assim, Kleber, maravilhosa contribuição do pastor Ricardo Castro, hein? Amém, querido. E ele complementa aqui a mensagem. Éramos madeira ruim, mas fomos revestidos do ouro, do poder do Senhor, para sermos usados pelo próprio Deus. O sangue do Senhor Jesus é o Espírito Santo que nos reveste. Amém, pastor Erli? Um abraço pro senhor aí, viu? Um abraço aos nossos irmãos aí de Florianópolis. E só fazendo uma retificação, a irmã Zuma, que eu disse tem 96 anos, ela estava no culto acompanhando, só uma complementação, né? Mas ela estava acompanhando pelo Zoom, tá bom? Acompanhando pelo Zoom. Ela não estava pessoalmente, até porque fica complicado, fica difícil uma pessoa de 96 anos se deslocar, né? A gente não sabe se mora em apartamento ou não, enfim. Mas ela estava acompanhando pelo Zoom. Mas é uma serva do Senhor. Mandar um abraço pro meu querido pastor Everaldo Filpo, está nos Estados Unidos, acompanhando a gente lá. Agora virou cidadão americano, USA. How are you? Fine? Pastor Everaldo Filpo. A paz do Senhor, peace of the Lord. Ele está acompanhando aqui a gente. E falar nisso, a palavra de esperança hoje, a palavra viva hoje, né? Com o pastor Everaldo Filpo, daqui a pouquinho às 7h20, 7h30 mais ou menos, você vai acompanhar. Tá bom, querido? Abraço, pastor Everaldo. Também mandar um abraço pro diácono Anderson. Tá lá em Santa Teresa, aqui participando com a gente, né? Ele colocou assim, Kleber, Jessé era da tribo de Judá, né? Lá de Belém. Como diz a profecia, o Messias viria do tronco de Jessé. Jesus nasceu em Belém, mas iniciou seu ministério em Nazaré como um broto que começa a frutificar. Isso. Obrigado pela participação, diácono Anderson. Um abraço ao diácono Daniel de Campina Grande. Amém, querido. Deus abençoe. Obrigado pela participação também. Tantas participações aqui. Sim, o pastor, deixa eu ver aqui. Pastor, meu Deus. Pastor Carlos Magno. Isso. Assim, Kleber, manda um abraço para o irmão Jorge Laurete Pina. Hoje é aniversário dele. Tá bom, um abraço ao Jorge Laurete Pina. Tá aniversariando hoje. Um abraço, meu querido pastor Carlos Magno. E nossa irmã Fabiana também, lá de Minas. Um grande abraço. A Rosilene Bragato, que ovelha do pastor Júlio César. A gente estava falando do pastor Júlio aqui, ó. A Rosilene Bragato é a ovelha do pastor Júlio César, Jardim da Penha 1. E ela diz, Kleber, a palavra
Quem é o carpinteiro? Quem é este carpinteiro? Foi usada como hipocrisia, sim, verdade. E ela diz, trazendo para os nossos dias, lembrei-me quando estive enferma, a irmã teve câncer, né? E ela disse assim, fisicamente ela estava debilitada e muitos diziam, mas e o seu Deus, vai curar você não? Né? Ele existe? É isso mesmo, muitos zombam do nome de Jesus como uma mera pessoa, né? Mas para nós Cristo é a esperança da glória, é isso mesmo. E vale a pena lembrar, essa irmã, nossa irmã, está curada, Deus a curou. Só para constar aqui, louvado seja o Senhor, toda a glória sejam dadas ao Senhor, né? 7h27, antes da gente pedir o pastor Ricardo Gaspará, eu tenho que mostrar aqui para os irmãos, você que é obreiro, você que é diácono, você que é da igreja aqui do pastor Júlio, pastor Aquino, pastor Leandro, pastor Ricardo Castro, olha, uma boa ferramenta para você está disponível, você que vai subir o Manaim esse final de semana, né? Ou se você quiser comprar na livraria do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, tá aqui, ó. Pediu o nosso irmão Josias, tá filmando aí, tá sim, né? Tá colocando aqui, ó. Maná diário, tá bom? São 365 mensagens. Você não repete nenhuma. São mensagens, uma por dia. Você que é obreiro, uma palavra do Senhor, revelações, tá aqui. Uma boa ferramenta para você pregar na igreja. Ah, notícia boa. Tem o volume 1 e o volume 2. Pronto, 2 anos de mensagem sem repetir. Olha que coisa boa, pastor Júlio. Glória a Deus. Olha, você volta de novo. Quando acabar o volume 2, você volta para um de novo. 4 anos, né? Então tá aqui, Maná diário 1 e 2, são mensagens para você que é obreiro, você que é irmãs, né? Irmãs que pregam, irmãs servas que pregam, você que faz visita, prega na igreja, enfim, tá aqui uma boa ferramenta para você evangelizar. São mensagens maravilhosas, eu leio sempre, não deixo de ler. Maná diário 1 e 2 são mensagens reveladas para os nossos cultos, para visitas, enfim. Tá bom? Você que é obreiro, eu indico. É só você procurar. Vai ao Manaim? Tem lá. É só você adquirir lá no Manaim ou então pelo Instituto. Ah, Cléber, eu moro aqui em Fortaleza. Como é que eu faço? Entra no site do Instituto e você pode comprar pela livraria virtual do Instituto e você vai adquirir. Tenho certeza que você vai ser abençoado, porque eu estou sendo abençoado. Pastor Ricardo Cassa, por favor, após a vinheta, vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Tem um irmão aqui que está falando, Cléber, eu preciso trabalhar. Pede pro pastor orar, vamos aí. Então tá bom. O irmão está querendo trabalhar, pastor. Antes que a vontade dele passe, vamos orar. Vamos orar. Ele vai trabalhar, mas o bom carpinteiro vai continuar trabalhando na vida dele. Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Vamos lá. Momento de oração. Deus eterno, nós glorificamos o teu nome por este dia maravilhoso, Amém, especial. Senhor. Meu Pai, juntamente com a igreja, com as famílias, respectivas famílias, também glorificamos a Ti pelos aniversariantes do dia. Amém, Meu Pai, por aqueles que completam mais um ano de vida na Tua presença. E lembramos aqui da irmã Suerda, do Emanuel ali de Saquarema, no Rio de Janeiro, este intermediário que está completando 9 anos de idade. Que a Tua graça continue sobre eles. Lembramos aqui e nos alegramos também pelo aniversário da irmã Sônia Maria da Silva, de Pernambuco. Senhor, do Jorge Laurete Pina, que foi aqui mencionado. Glorificamos a Ti pelo aniversário da irmã Alair, também de bairro de Fátima 2, aqui no município de Serra, que amanhã completará mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença. Amém. E quantos irmãos e irmãs espalhados por este país, pelo Brasil, e também aquele que nos acompanha no exterior, que completam hoje mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Meu Pai, que a Tua graça, que a Tua maravilhosa bênção continue sobre cada uma dessas vidas. Que sustente eles na Tua presença e dê muitas experiências em mais este novo ano de vida que o Senhor está concedendo. Mas de uma forma especial. Nesta hora nós colocamos a Ti aqueles que se encontram enfermos e precisam de uma bênção na saúde. E clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, para que a Tua mão esteja sobre esses irmãos. Amém, sobre a vida da senhora Ellen, aqui de Barra 2, município de Vila Velha,
que está passando por um tratamento oncológico. Cuida dela, meu Pai, dê a tua bênção, dê a tua vitória. Lembramos aqui também da Ana Júlia, do bairro de Fátima 2, que faz um tratamento de saúde. Cuida desta jovem, cuida da vida dela, da avó ali, ó Pai, que ajuda a tua filhinha, abençoa a família. Lembramos aqui da senhora Santina, que também faz um tratamento oncológico. Esta senhora, meu Pai, que está sobre ali a assistência da igreja de bairro de Fátima, que o Senhor possa abençoá-la também. Aleluia. Lembramos da irmã Ana Rosete, esposa aqui do nosso querido pastor e amigo, pastor Wallace. Que o Senhor abençoe Amém, a irmã Ana Rosete no Aleluia. tratamento de saúde, dando a bênção da cura, provendo todas as necessidades Jesus. dela. Lembramos do pastor Edinho José Vital, de Teixeira de Freitas, que também faz um tratamento oncológico em São Paulo. Cuida, meu Pai, do teu ungido. Senhor, e muitos irmãos, irmãs, que nesta hora precisam de uma bênção. Quantos aqui enviaram mensagens, mas o Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus que tudo vê, o Senhor é um Deus que tudo pode. Senhor, e opera em cada vida, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram nos lares, que a tua graça, a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um, meu Pai, Deus. e provendo a tua bênção. Nós oramos assim a ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaí. Muito bem, 7h33, é ponto final aqui no nosso pós-madrugada. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Antes de eu mandar um abraço aqui para minha irmã Wanda, lá de Matipó. E ela disse assim: Kleber, quero mandar um abraço especial a Letícia e o Daniel. A Letícia é a filha dela, né? E o Daniel, o genro. Ela disse assim: você é vovó de um menino, o nome dele é Henrique. Amém, parabéns então. Parabéns, Wanda. Deus te abençoe, minha irmã, viu? Dá um abraço aí na Letícia e no Daniel. E vamos orar ao Senhor para dar tudo certo nessa gestação aí, tá? Mandar um abraço aqui também pro Isaac. O Isaac é o filho do Anderson, diácono Anderson, é da irmã Nice, né? Irmã da Bela. Ei, Isaac. Ei, Isaac é 220, purinho, rapaz. 200, eu tenho que descobrir onde desliga esse menino. Eu não sei. Um abraço, Isaac. Isso é muita saúde, né? Glória a Deus pela vida do Isaac. Graças a Deus. Deus abençoe a você, viu? Um abraço, Anderson. Deixa eu me explicar do pastor Júlio Valim. Pastor Júlio, obrigado. Já melhorou o ombro, né? Já tá bem? Tô na fisioterapia agora. Ah, já tá mas bem. Já tá bem melhor. Graças a Deus. Obrigado aí pelas orações. Agora é o pastor Jonas que vai operar o ombro também. Meu Deus, se eu for o pastor Josias, operou o ombro. Ombro direito. O pastor Josias foi o ombro esquerdo, o seu ombro direito, né? E agora é o pastor Jonas também. O pastor Ricardo quer operar o ombro também, não aproveitar? Não, né? Olha, eu glorifico o Senhor porque até aqui Ele tem me dado livramentos, né? Ele tem me dado livramentos, mas né? é orar aí pela recuperação, nessa restauração da Amém. saúde do pastor Júlio, né? Mas tudo está nas mãos do Senhor no projeto Amém. dele, né? Que o projeto dele se cumpra em nossas vidas, né? Tinha que operar. Às vezes ele permite uma prova para um, para outro, para dar uma experiência lá na verdade. frente, como eu sei que tem para a vida do pastor Júlio. Amém. Bom, quero agradecer, né, mais uma vez poder estar com vocês aqui. E gostaria de mandar um abraço, né, ali para minha área de Jardim América, a igreja de Itaquari, as senhoras lá, né, que faz um trabalho maravilhoso. E também quero mandar um abraço a uma família, né, que me recebeu lá na igreja em Gramado, lá no bairro Floresta. Eu esqueci o nome da família, mas eles sabem. Estou mandando um Gramado, abraço sul aqui. do país, né? Para eles. E também quero mandar um abraço para a irmã Wanda e o pastor lá em Uberlândia, Pastor em Uberlândia. Valner Azevedo. Ah, sim. Quero mandar um abraço, estamos com saudade. Mas agradecemos aqui e aos companheiros e poder estar mais uma vez aqui com você, Kleber. Obrigado, querido. Uma honra para mim. E um abraço aos irmãos ali de Itaquari 2, onde o senhor está lá, né? O pastor Júlio está lá em Itaquari 2, né? Na parte de cima ali, né? No alto, lá em cima no alto. Um abraço aos irmãos. Mandar um abraço também à irmã Maria Fernandes, ela que é a esposa do nosso irmão Walter, lá de Barra de São Francisco. A irmã aniversariou ontem, parabéns, lá do Bambé,
ovelha do pastor Novaes. Grande abraço a vocês. É Maria das Graças Fernandes. Esse é o nome dela. Um abraço, parabéns, viu, irmã? Deixa eu me despedir aqui do pastor Pierre de Aquino também. Pastor Pierre, obrigado por ter vindo aqui, estar conosco mais uma vez. Sempre uma alegria poder receber o senhor aqui. Paz, senhor querido. Obrigado vocês, né? Por mais uma oportunidade de estar aqui buscando o Senhor com os irmãos. Como é bom estar aqui na madrugada, edificante. A gente sempre é renovado, né? O Senhor sempre traz para nós coisa nova, novidade de vida, né? É verdade. E nós precisamos a cada dia buscar o Senhor. Eu queria mandar um abraço para a minha igreja de Barra 2, para a senhora de Barra 2, porque são irmãs de oração. É verdade. Irmãs que cuidam da igreja. Eu vejo certas irmãs, às vezes, trabalhando lá na igreja. Meu Deus, que maravilha ter irmãs desse jeito do lado do ministério. Glória Como a Deus, as né? irmãs ajudam o ministério, né? Ajudam a nós, pastores. É para glorificar o nome do Senhor. São Verdade. irmãs valentes, né? Com as lutas do dia a dia, mas sempre estão ali prontas para ajudar o pastor, o ministério, a igreja. Isso é muito gratificante ver isso no nosso meio, né? É verdade. É maravilhoso ver o trabalho das senhoras na obra do Senhor. Eu queria também deixar um abraço para o meu amigo Ricardo Azevedo, que está em Portugal, que é um grande amigo, foi meu pastor, um abraço forte. E para o meu amigo pastor José Gonçalves, que é o meu coordenador ali da Barra do Jucu, um grande amigo também. Que Deus abençoe a todos. Amém, querido. Deixa eu mandar um abraço aqui, já que o pastor Aquino falou das irmãs. Deixa eu mandar um abraço aqui Isso para minha retaguarda. Isso. A minha retaguarda são as irmãs lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. As irmãs que oram por mim. Glória a A Deus. irmã Dina, que é mãe do pastor Vilmar Santos, que é mãe da Ruth, mãe do Zanata também. A irmã Elza, mãe da Sueli, mãe da Simone. E a irmã Nedina, aí no Porto de São Mateus, são as irmãs que... Kleber, eu sempre estou orando por vocês. Muito obrigado. Nós precisamos estar debaixo da oração da igreja, né? E essas irmãs são verdadeiras, foram minhas mães lá de São Mateus, quando eu morei muito tempo lá em São Mateus. Morei 15 anos em São Mateus. E essas irmãs sempre oraram por mim, né? Aquele baterista que fazia barulho na igreja. Mas que se converteu. Abraço, irmãs Enedina, irmã Elza, irmã Dina, pelo carinho e paciência comigo. Obrigado pelo carinho e pelas orações. Pastor Ricardo Catarina, sou Ricardo Catarina, mas é verdade, né? Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente vai Batia com força mesmo. A gente vai melhorando, né? É. A cada batida ali na bateria é uma alma que salvava, glória a Deus. O Kleber, algo que veio muito na minha mente durante todo esse período aqui é que esse bom carpinteiro, ele continua moldando a nossa Isso, vida, né? vai Isso aí trabalhando, isso aí, claro. com o tempo ele vai tirando aquelas cascas, Isso. aquilo que não... E nós mesmos somos Verdade. aperfeiçoados a cada dia, Graças né? a Deus por isso. A cada dia, né? Ele trabalha em todos nós, né? É verdade. O Kleber, eu deixo aqui o meu abraço a todos aqui, nos pastores, você por sempre nos receber com essa maneira, né, tão amorosa. Obrigado. Os irmãos, e lembrar que tem um grupo de irmãos que oram por nós nas Verdade, madrugadas, né? Você falou aí da irmã Wanda, e que ontem já mandou os áudios aqui. Verdade. Então são pessoas que oram. Eu vi aqui num dos grupos aqui, 2 horas da manhã já tinha irmãos orando por esta verdade. madrugada. Então é isso, esse corpo, né? É isso que dá sustentação Graças a a Deus. nós aqui e o cabeça que é Jesus opera nesta igreja, né? Continua operando. Então eu agradeço a todos. Eu deixo um abraço aqui para a igreja também local lá onde estamos servindo o Senhor, Barra de Fátima 2, ali no município de Serra, todos os irmãos, irmãs que já me mandaram mensagem, pastor, lembra disso, lembra? Pastor não pode esquecer, né? Mas às vezes nós esquecemos, mas o sumo pastor não esquece, né? Ele é um Deus que se lembra. Então, uma semana abençoada para todos, a paz do Senhor. A paz, Senhor. Um abraço aqui, nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco, mandou mensagem que falou assim: Kleber, eu também oro por você, viu? Obrigado, irmã, obrigado aí. Pela nossa irmã Rita Patrícia, também na retaguarda, muito Mas obrigado. É uma maravilha, né? Que coisa boa, meu Deus, que coisa boa. Você tem irmãos, o mundo inteiro orando por você. Senhoras são uma bênção. Mais um irmão aqui, mandar um abraço, nosso irmão Leonardo, lá de Pompano Beach, USA, Estados Unidos, também orando por nós. Obrigado, querido. Deus abençoe. Pastor Leandro Badke, também conosco. Pastor, obrigado por ter vindo aqui. Vila Velha? Praia da Costa 1. Praia da Costa 1, desculpa, Praia da Costa 1. Que aqui Vila Velha e Praia da Costa, tudo misturado ali, né? E o pastor Leandro tá ali em Praia da Costa 1.
É pertinho da Praia da Costa 4, não é? Se eu me falha a memória. É uns 200 metros, Perto, 100, é 200 perto. metros. Isso. Leva o nosso abraço aos irmãos ali. Obrigado por ter vindo aqui nessa Nós que manhã, agradecemos estar aqui com os companheiros, né? Nesse início de semana. Confiados que todas as promessas que o Senhor nos fez nessa madrugada, já os sonhos que o Senhor deu ao seu povo. Nessa semana, mais uma semana, o Senhor mostrará suas maravilhas, né? Graças a Deus. Isso que nos conforta, nos alegra, porque os obstáculos estão aí. Mas o Senhor vai nos dar a condição de passar pelas suas operações de maravilhas. Amém. Deixar aqui um abraço à igreja de Praia 1 também, que tem sido um lugar de até mesmo de descanso espiritual. Cada dia o ambiente, a bênção do Senhor, o trabalho das irmãs, das senhoras, e quando o Pierre falava, eu me lembrei de como tem sido pujante nessa hora a assistência da igreja. Porque tem ajudado os obreiros, ajudado os diáconos. Eu tenho visto lá na igreja, até por essa orientação do presbitério, a gente listar os visitantes, como a igreja tem se levantado. Não, pastor, eu vou cuidar da casa de repouso, vou cuidar. E esse trabalho tem trazido um alento, um descanso. O trabalho tem sido mais pujante, mais leve, porque as operações de maravilha do Senhor estão no meio do corpo. Então as irmãs que têm cuidado, as crianças, né, que têm saído, evangelizado, as visitas, isso tem sido uma alegria muito grande. Aos obreiros diáconos, que tem sido esse braço forte, a igreja também, e as irmãs idosas, enfermas, deixar um abraço para todos. E todos que estão ouvindo também, né, no Brasil, no exterior. Deus abençoe a todos. Amém, A querido. paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom, deixa eu dar um recado, chegou aqui para mim agora. Hoje, segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 9, às 20 horas, vai acontecer uma reunião mensal com os obreiros, diáconos, ungidos, pastores da região de Vila Velha, no Anfiteatro de Jaburuna. Dia 9, né? Sem ser hoje, a próxima segunda-feira, tá bom? Essa será a única convocação no mês de outubro no Anfiteatro de Jaburuna. Repito, segunda-feira que vem, dia 9 de outubro, 8 horas, obreiros, diáconos, ungidos, pastores da região de Vila Velha, e todos estão convocados a estar no Anfiteatro de Jaburuna. Não é hoje não, tá? É dia 9, segunda-feira que vem. Ponto final do nosso pós-madrugada de hoje. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Bom Dia Manaim.